Tribuna Rural recebe hoje, no Conexão Agromulher, Loislene Trindade, diretora executiva da Emater DF. Loislene, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar com a gente aqui hoje para conversar um pouco sobre a mulher no agro, aqui no nosso quadro Conexão Agromulher. Obrigada, Lídia. Obrigada, Tribuna Rural. Isso não é só um convite, né? Vindo da tribuna, vindo do trabalho de vocês de excelência, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco, né, sobre a mulher no agro, sobre o trabalho, né, que nós mulheres temos, né, dentro de uma área tão complexa, né? Pois é, Loislene, eu tenho acompanhado há muito tempo o seu trabalho na Emater, a gente está nessa caminhada que a gente faz aqui, cobrindo as reportagens em campo, você está sempre presente, né? Conta um pouco para a gente como que você entrou nesse universo tão fantástico. Lídia, é boa essa pergunta, eu sempre falo assim, que é bom contar um pouquinho da história da gente, né? Eu sou formada pela Federal de Goiás, né? Eu sou paranaense, fui parar em Goiânia, né? Com algumas dificuldades que meu pai teve. Meu pai plantou café no Paraná, faliu, né? Fomos parar em Goiás, né? Eu fiz Federal de Goiás, né? Passei na agronomia, né? Fiz, assim, já tinha uma tendência de trabalhar, né? Principalmente, assim, entender que a agronomia, a engenharia agronômica é um leque, né, de oportunidades, né? O agro é um leque de oportunidades. Você trabalha de ciência a política pública, né? Então, assim, é um mundo, né? Isso me levou. Mas quando eu fiz agronomia, eu fui estagiária na Embrapa, arroz e feijão, lá em Goiás, né? Desenvolvi, acho, muitos trabalhos na parte de científicas, tanto na parte de trabalhando com defensivos agrícolas, trabalhei também com controle biológico, o mundo, né? Que você fala assim, meu Deus, entomologia. E vim embora para Brasília, que eu vim fazer mestrado na fitopatologia, foi onde eu fiz a minha carreira, vamos dizer, de pesquisa dentro da Embrapa, né? Como ainda graduanda, né? Fiquei lá fazendo parte de doenças de plantas, que sou apaixonada, né? Até meus produtores falam, ai meu Deus, lá vem a menina que acha todas as doenças bonitas, né? Então, vim para Brasília, tive a oportunidade de passar no concurso da UNB, então fiz mestrado, doutorado, trabalhei com uva, trabalhei assim junto com uma parceria da Universidade de Brasília com a Embrapa Semiárido, né? Em Petrolina, que é um sonho de lugar, eu acho que todo agrônomo pensa para lá, porque lá se vive agrotecnologia, somente quando a gente está na época da água, né? O tema é o Dia Mundial da Água, né? Então, é essa questão de água lá, a questão da irrigação, de eficiência, manejo de água, lá se trabalha o tempo todo isso, né? Mas naquela época não tinha tanta tecnologia, tanta tecnologia e, assim, a gente não tem, às vezes, amadurecimento, né, para ver, né? Então, eu fiz mestrado, doutorado, depois fui para a Emater. Quando eu passei, estava dentro da Emater, né? Eu ainda estava terminando meu doutorado, fazia doutorado no UNB à noite, né? E foi um mundo, assim, de diferenças. Imagina, você está na academia, na pesquisa, trabalhava com biologia molecular, com uva, semiárido, cair dentro da extensão rural. Então, assim, vir para Brasília, já vou fazer 20 anos, estou fazendo 22 anos que eu moro em Brasília, 16 anos de Emater. É esse sonho de trabalho que a gente vai construindo, né? Essa oportunidade, o que me levou para o agro, o que me levou a fazer engenharia agronômica foi a potencialidade do setor, a tecnologia, a inovação, tudo que você pode fazer. A gente tem tido algumas reuniões de projetos, de parcerias, né, que mostram justamente isso, é um mundo de oportunidades. Agora, você tem que se atualizar o tempo todo, ciências agrárias, né, e aí eu já amplio um pouco o pessoal além da agronomia, mas o pessoal que faz veterinária, técnica agrícola, engenharia florestal, é um mundo que você precisa estar se atualizando o tempo todo. É muita tecnologia, você tem que estar estudando, tem que estar aberto. Tem que estar aberta a ouvir novidade, né? E ouvir proposições, projetos, né? Então, assim, eu sou muito apaixonada. Se tivesse que fazer de novo, faria a mesma coisa, agronomia. Por tudo que eu tenho foi dado pela minha profissão, né? Foi essa batalha dia a dia de construção, tudo foi dentro do agro. E você colocou uma questão aí da construção das oportunidades, né? Sim, sim. A oportunidade que você teve quando você entrou na Emater, toda a sua trajetória, né?
E como que é hoje esse desafio, né? Você foi aproveitando as oportunidades, mostrando o seu trabalho, e hoje você é diretora executiva da Emater. Como que Não é essa fácil, trajetória? não é fácil, porque apesar de a gente me considerar inteligente, que eu acho que toda mulher tem que se considerar muito inteligente, você tem que provar isso, né? Ser mulher, você tem que provar. Imagina você cair na assistência técnica e extensão rural, num mundo, né, completamente... Você sai da academia, entra com outros colegas. Quando eu entrei na Emater, nós éramos praticamente 5 agrônomas, né? Então, assim, um mundo, não vamos dizer, assim, liderado por homens, né? As lideranças eram muito masculinas há 16 anos atrás, né? A gente observa que isso mudou. Então, eu tive que conquistar meu espaço, né? A gente começa a desenvolver projetos que a gente começa a focar mais, né? Então, assim, eu fui na busca de buscar o meu espaço, né? Eu coordenei o programa de floricultura, eu estive assim à frente eu trabalhei no mestrado e doutorado com uva, né? Então, levei produtores a Jales, comecei a trabalhar naquilo que você vai buscando o seu espaço, provando, né? Na verdade, o tempo todo, né? Tem alguns fatos muito interessantes da extensão rural, né? Que tinha um produtor na região que eu atendia, um gaúcho, super bravo. E eu tentando, ele era produtor de milho, né? E a gente fazendo um projeto novo com ureia, com um monte de coisa. E ele nunca me atendia. Falei, meu Deus do céu, ele nunca me atende. Então, assim, e eu não desisti, porque a gente não pode desistir, né? De jeito nenhum, né? E eu ia lá e nada, nada. Aí um dia ele me ligou. Falei, pronto, ganhei meu dia. Eu acho assim que foi nesse dia que eu me senti agrônoma, sabe? Senti assim, agora eu tenho a voz, eu tenho a vez, porque você começa a ser respeitada profissionalmente. Mas é uma conquista, né? Mas como é que a gente precisa que as pessoas comprovam que a gente é capaz, né? É um mundo que você tem que mostrar a sua competência, né? Eu vi, às vezes, colegas, às vezes, num momento muito mais fácil, assim, eu falei, gente, eu falei a mesma coisa, o cara interiorizou e foi embora. Eu não, eu tive que falar aquilo, mostrar, provar, faz, porque senão a gente perde um pouco, eles precisam ver, ter certeza que a competência tá ali, né? Então, assim, ser mulher tem dessas dificuldades, né? Então, assim, quando eu caí na matéria, eu fui construindo, né? Buscando, principalmente respeitar os colegas, né? Eu posso dizer que eu fui extremamente sortuda quando entrei na matéria. Eu tive um tutor, eu chamo tutor, mas um mestre, né? Porque eu saí imagina, fazendo um doutorado, laboratório, você cai na extensão rural, que é aquele mundo, assim, que você entra numa propriedade é o olhar do todo, né? Aquele olhar, assim, do alface a prestar a questão do fomento à aposentadoria rural. Então, assim, foi uma quebra de paradigma, foi assim, peraí, mudei realmente de posição na vida, sabe? Aquela coisa assim, peraí, realidade, né? Foi um choque. Então, assim, eu tive um tutor, assim, um colega que chamo meu mestre, porque ele me ensinou a beleza da extensão rural, né, da assistência técnica da extensão rural, do dia a dia com o agricultor, né? Então, isso foi bem legal para mim. Isso me ajudou muito, assim, a ter dos produtores respeito de você ser chamada, de ligar e é com você que eles querem conversar. Isso para a gente, assim, como profissional, e aí eu acredito que seja de qualquer área, é uma consagração do seu trabalho. Quando um produtor, que é o seu cliente, fala, não, eu quero conversar com ela, isso é muito positivo, né? Rosilene, é interessante. Esse termo, o extensão rural, é muito comum para nós que estamos no agro e que lidamos com o agro. Ótimo. Mas para a população, de uma forma geral, é um termo muito amplo, né? Às vezes é desconhecido. Explica para a gente um pouquinho o que é, qual é a função do extensionista rural, o que é ser um extensionista rural? Que você colocou aí, né? Da assistência técnica para a aposentadoria. Você olha a propriedade como um todo.
Muito legal essa pergunta, assim, até peço perdão ao público, né, de a gente não falar pela empolgação de que é essa profissão. Mas a extensão rural, justamente, quando eu junto assistência técnica e extensão rural, eu junto justamente aquele todo, né, aquele olhar que vai desde simplesmente ir lá fazer uma prestação de serviço ou uma consultoria técnica relacionada a um tema, mas eu faço toda a extensão disso, todo o conhecimento que a gente pode para executar políticas públicas, inserir os nossos produtores em políticas públicas, que seriam políticas de comercialização, políticas de seguridade social, que é a parte da aposentadoria. Então, esse é o trabalho da extensão, é o todo. Você não vai lá para atender, imagina, eu formada em agronomia, doutora em fitopatologia, trabalhar com doenças. Na extensão não é assim, na extensão é tudo, você vai lá fazer a sua área, que lhe cabe profissionalmente, né, que você tenha o seu respaldo profissional, mas você vai além, né, muitas vezes aquela conversa de uma manhã, de sentar, tomar um café, de trocar uma ideia. Então, isso é extensão rural, é participar do dia a dia do produtor, né, então, assim, esse é o mundo que às vezes as pessoas não conhecem. Esse é o trabalho do extensionista, né? Fazer essa inserção, uma inclusão socioprodutiva desse produtor, né? E qual que é a diferença que um trabalho de um extensionista faz na vida de um produtor? É aquilo que eu falei, é quando o produtor te reconhece e ele vê a mudança, ou seja, pela adoção de uma tecnologia. E eu gosto muito de falar de adoção de tecnologia, porque nós temos muitas tecnologias, né? Mas eu considero uma tecnologia boa quando ela é adotada por um produtor, quando ele começa a usar, isso faz a diferença. Então, a gente percebe quando a extensão faz a diferença, quando a gente vê a resposta do produtor, quando você vê ele mudando de vida, nem que seja um modelo de produção, desde que seja uma forma de comercializar, desde que seja ele conseguindo fazer a aposentadoria dele, tendo um pouco mais de qualidade de vida, de conforto. Então, assim, a extensão vai nesse viés, né? Um viés econômico, né? Lógico, precisa ganhar dinheiro, ele precisa ser pago, né? Social, porque ele precisa ser visto, né? Ele tem que deixar de ser invisível para a sociedade. E ambiental, porque é o trabalho, né, que você faz de sustentabilidade, de recuperação ambiental, de proteção, né? Nossos produtores protegem o tempo todo o nosso ambiente, eles trabalham o tempo todo nisso. Então, a extensão faz esse link, né? Vamos dizer assim, junta tudo num pacote só. E aí, essa é a parte mais positiva, né, que a gente tem, né, de trabalho, que eu vejo de consequência. Essa é a mudança que a gente espera, né, do extensionista. E a gente, como mulher, né, a gente tem um pouco essa visão, esse trabalho um pouco mais detalhado, né? A gente consegue entrar, muitas vezes, na família rural, ou através da mulher, ou através das crianças, né? Então, das esposas de produtores, quantas vezes eu ia atender produtor e às vezes o produtor não me dava nem um minuto da atenção dele. Aí você fala, não, tem que entrar nessa família para fazer a diferença, né? Então, você começava a trabalhar com a mulher, trazer as questões de tecnologia, de produção para ela. E aí, aos poucos, o produtor ia recebendo isso de uma forma indireta, né? Acreditando que não era dele. Então, assim, você acabava envolvendo a família. Então, isso é a parte bem interessante. E legal desse trabalho de ser extensionista, de ser agrônomo, de estar no agro, de atender o pequeno produtor, aquele que ainda não tem condições, como você atende os grandes produtores de soja, com tecnologia, com tudo isso. Então, é bem interessante. Bacana. E olha que coisa interessante. Emater, né? Hoje, nós estamos aqui no mês da mulher, né? Como é que a Emater, quais são as políticas que ela tem para a mulher rural? Legal. Emater vai fazer 44 anos em 7 de abril, né? Então, assim, o trabalho com a mulher sempre foi não vou dizer que foi uma prioridade, mas sempre esteve como objetivo, né? Essas tratativas com as mulheres, né? Trazer a inclusão socioprodutiva. Nós temos as economistas domésticas na empresa, que fazem esse trabalho diretamente, temos nutricionistas. Então, os projetos que a Emater tem são diversos voltados para a mulher, desde a inclusão socioprodutiva até mesmo a questão de convivência, a questão de lazer, a questão de
de conhecimento em termos de políticas públicas, né, acessibilidade. Então, a Emater tem vários projetos. Empreendedorismo, e a gente aproveita para falar a questão, a gente terminou agora o nosso planejamento estratégico institucional, que vai de 2021 a 2031, com 10 anos, né, de objetivos estratégicos, em que a mulher é prioridade nas suas ações, né, nas ações de inclusão produtiva, ou seja, trazer para a mulher também como parte da sua atividade, desde produção, comercialização, né, até a questão de qualidade de produto, né, segurança alimentar e nutricional. Então, passam por esses projetos a questão da produção. Então, a Emater tem esse viés, né, que muitas vezes a gente cobrando que a mulher, a gente ficava só com os projetos mais, assim, tímidos, né, vamos dizer assim, voltados mais para as atividades internas da casa, das propriedades. Hoje não, a gente trabalha com elas sendo empreendedoras, né, hoje elas são, muitas vezes, as chefes de família de muitas propriedades, né? Nós temos cerca de 10 mil mulheres sendo atendidas pela Emater DF, né? E que hoje, eu trago o fato da questão da pandemia, né? Que muitos maridos saíram em busca de complementação de renda, né? Fora da propriedade. As mulheres assumiram esse papel de cuidar da produção, cuidar da família, né? Então, elas se inseriram no mercado porque elas tinham que comercializar, ou através da atividade da propriedade, ou através de novas atividades, como artesanato, panificados, agroindustrialização. Então, esse papel, esse trabalho do empreendedorismo, dessa questão econômica da Emater, esse olhar para a mulher do campo, a gente tem trabalhado bastante dentro da Emater, porque a gente entende que não só para as mulheres do campo, mas para todas nós. A independência financeira é um fator extremamente importante para que a mulher ela se sinta, no ambiente de trabalho, que ela se sinta reconhecida, né? Ela precisa ter o recurso dela. Então, essa questão econômica, esse viés econômico que a gente está a olhar para a mulher empreendedora do campo, a gente tem trabalhado bastante como uma das políticas da Emater, né? Então, inseri-las em programas de compras governamentais, como ela sendo a dona, ela, no nome dela, nota fiscal, tudo isso, então tem sido uma proposta da Emater. Olha que interessante, né? Nós recebemos recentemente aqui no Conexão Agromulher, falando da regularização das terras rurais. Sim, sim, ótimo. E, inclusive, um dos tópicos que foi levantado aqui é que nos títulos da terra, antes só ia o nome do marido, do homem. Do homem. E agora está sendo... É uma política pública. Incluir também o nome da mulher. Isso. Até para que ela possa ter acesso às algumas políticas públicas Sim. que são voltadas para as mulheres. Sim, né? a questão de crédito, né, seria uma delas. Isso é uma grande conquista, né, que a gente está tendo, porque... A gente vê que no campo, muitas vezes, as mulheres trabalhavam, mas elas não apareciam, né? Sim, sim. E essa é uma vitória, né? Uma conquista das mulheres do campo de ter seus nomes, né? Nos títulos da sua terra, porque ela tem um cuidado maior, né? Ela pensa duas vezes porque ela tem uma família para cuidar. Então, isso é importante nessa política pública e em outras políticas públicas, ter o nome da mulher, né? Porque você dá uma garantia para ela de posse, de qualidade de vida. E isso é interessante você falar isso, Lídia. A gente faz várias reuniões, tem o encontro das mulheres que acontece bianualmente, nós tivemos ano passado, a preocupação das mulheres com relação à qualidade de vida da família, né? Então, a gente tem várias demandas, né? Que a Emater, às vezes, não é executora, mas ela é uma interlocutora, que é a questão das creches rurais, que é a questão da regularização fundiária, que é justamente trazer a preocupação da mulher com a sua família. A questão das creches rurais é justamente isso, né? A preocupação porque ela quer sair para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ela quer deixar os filhos em segurança, né? Então, essa política que, muitas vezes, a Emater não faz como executora, ela faz como interlocutora junto às outras instituições, outros órgãos, por quê? É uma das obrigações da Emater trazer. E aí eu comento isso porque, assim, a gente às vezes faz muitas reuniões com as mulheres do campo, né, para levantar demandas, as questões.
E elas sempre colocam a questão da família em primeiro lugar. Não, eu quero produzir mais, mas o que eu quero ganhar para poder dar melhor condição. Então, você percebe, né? E é por isso que as mulheres têm que ser prioridade nos nomes, né? Para garantia de segurança para elas. Fundiária, porque elas são mantenedoras da família, né? Elas ficam com os filhos, elas cuidam na grande parte das vezes, né? Então, isso é bem interessante, tem sido dado esse viés, né? Uma visão mais econômica, também social, da mulher do agro, né? Nossa mulher rural, mulher do campo. Loislene, tem algum projeto especial da Emater que você gostaria de destacar, até que as mulheres, às vezes, elas não têm acesso e elas poderiam estar divulgando algum projeto? Lídia, se você me deixar, eu vou falar o dia inteiro, que projetos tem muito, é difícil escolher um grande projeto, né? Mas a gente tem esse projeto da inclusão socioprodutiva, é um projeto que a gente tem observado, a gente tem dado muita ênfase na questão do empreendedorismo dessas mulheres. Eu considero que seja um dos projetos prioritários para as nossas mulheres, porque elas alcançam independência, respeito, dignidade. A mulher do campo tem isso, ela precisa disso, né? Ela precisa ser respeitada num mundo tão masculino, né? Um mundo tão cheio de homens, né? Então, você conquista isso com conhecimento, você conquista isso com independência financeira, e esse é um grande projeto que a Emater tem. Esse empreendedorismo que é dado às mulheres, né? Então, isso fortalecer através de cursos, através de trabalhos específicos de acompanhamento da propriedade, inserção dessas mulheres, às vezes, em pontos e formas de comercialização diferentes dos programas de compras governamentais. Então, eu considero esse um grande projeto da Emater, né, do empreendedorismo, que acaba passando por todos os elos da cadeia produtiva, né? Desde a parte de formação de produção, comercialização, agroindustrialização, e aí ainda passa pelas questões que a gente pode ver, as questões econômicas, né? De entender como é que é o processo de comercialização, lucro, custo. Então, assim, a Emater tem se voltado muito para isso, né? Para essas mulheres, né? A gente tem dado, assim, como, não é, vamos dizer, uma prioridade, uma priorização, mas é ocupação do espaço. As mulheres querem isso. Quando você chega e vê que 10 mil mulheres estão sendo atendidas pela Emater, desde a parte produtiva até a parte de artesanato, e são todas voltadas para empreendedorismo, para essa conquista financeira, a gente observa que é isso que as mulheres querem. Elas querem ser reconhecidas, querem independência financeira. E o campo não é diferente disso, ela quer isso. E a Emater tem trabalhado muito, voltado os seus projetos muito para isso, né? Então, assim, a gente pode listar, né, diversos projetos, né, mas todos eles têm uma preocupação com a mulher, uma preocupação com o papel da mulher do campo, né, a importância que ela tem, muitas vezes a adoção de uma tecnologia, eu dependo até da mulher, porque assim, ela precisa até para o marido dela falar, oh, isso funciona, vamos testar. Então, ela é uma grande parceira, né, da Emater até na adoção de novas tecnologias, né? Outro projeto assim, que eu considero também de grande importância, que também fala da mulher, é a questão da sucessão familiar, né? E aí a gente tem um papel fundamental da família e o papel da mulher nessa família, né? De a gente manter os nossos jovens na área rural, né? Mas garantir como? Garantir através de empreendedorismo, através de questões de independência financeira, né? De ganhos financeiros. Então, a gente tem trabalhado muito a sucessão familiar, com o empoderamento da mulher, tendo a mulher como foco, né, que é a mãe da família, que é aquela mãe, né, que ela cuida de todos. Então, a gente tem trabalhado muito voltado. Então, são projetos que não diminuindo nenhum outro projeto, porque todos eles têm a mulher como prioridade, né, na Emater. Então, a gente... São diversos projetos, mas eu considero esses dois... Vou falar, porque daqui a pouco a gente fala de mais projetos, né? Mas a inclusão produtiva, com empreendedorismo e sucessão familiar, tudo isso junto é o grande projeto para as mulheres. Né? Nós aqui do Tribuno Rural temos tido a oportunidade, né, de acompanhar vários projetos da Emater e acompanhamos no ano passado o Encontro das Mulheres. Sim, né? sim. E nos surpreendeu, nos encantou muito a alegria e a satisfação e o envolvimento
das mulheres com as ações propostas, né? E o que me chamou a atenção foi a gincana com doação de alimentos, né? Sim, que é uma competição entre elas. E como que houve um envolvimento muito grande e aquele desejo, né, de cada ano de retirarem mais um pouco mais da sua produção para doar, para que elas sabem que não estão só competindo, mas também eles estão ajudando alguém, né? Sim. É Isso bem muito interessante bacana. você falou, e eu falo assim, é uma competição, as mulheres, é um momento de muita alegria, é um momento assim que a gente consolida diversas atividades que são feitas com as mulheres, né? E eu falo competição porque dá a ela o poder de competir, mesmo voltada com a pensa assim, nós vamos doar. Então, assim, a doação é a causa principal, vamos nos juntar. Mas a competição, que às vezes no mundo masculino parece tão simples, quando a gente fala no feminino, as pessoas, competir mulher, compete, a mulher faz, a luta, a garra dessas mulheres de terem o seu nome estampado como vencedoras das gincanas. Então, assim, é um momento de consolidação das políticas e das propostas, como você bem falou, nos grandes projetos da Emater. Então, assim, às vezes, no Dia da Mulher, às vezes todo mundo fala, eu vejo assim, hoje é dia só de respeito. Não, respeito eu quero todo dia. Hoje pode me dar flor também. Hoje é o dia da flor, o respeito é todo dia, porque todo dia, eu não deixo de ser mulher, né? É um reconhecimento, né? O dia 8 de março é um grande reconhecimento das nossas mulheres, mas eu respeito a todo dia. Então, assim, a gente tem que trazer essa mulher realmente para esse mundo masculino, de competição, de se divertir, de rir, de trabalhar muito. Então, às vezes, a hora do lazer, às vezes a gente trabalhava, quando eu estava em escritório mais local, né? A gente pensava em atividades assim, vocês não querem fazer maquiagem? Não, não vou fazer maquiagem, porque eu não... Sabe, assim, às vezes o autocuidado são coisas que a gente precisa reafirmar com a mulher e com a mulher do campo, principalmente aquelas que têm situações nossa pequena agricultora, do autocuidado. Isso é independência, isso é valorização dela. A autoestima é uma coisa que a gente trabalha muito, até para ela buscar esse espaço dentro do meio rural, dela poder falar, dela poder expressar a sua opinião, né, e dizer o que está bom e o que não está. Então, o encontro das mulheres vem para consolidar as políticas públicas, né, que são trabalhadas ao longo de vários anos, consolidar o levantamento de demandas que elas fazem, né, é uma busca pela qualidade de vida, como eu falei, da família. Às vezes a gente fala, vocês não querem nada para vocês, então pensa na estrada, porque o ônibus que pega as crianças é ruim, então elas pensam na melhoria, elas pensam na creche para poder deixar os filhos em segurança e para garantir estudo, ela pensa na segurança da casa dela. Então, assim, são políticas que muitas vezes a gente não... Talvez um homem não traria para dentro de uma mesa de discussão. E a mulher traz, ela traz pela sensibilidade, pela envolvimento que ela tem em responsabilidade familiar, né? Então, às vezes, eu falei, igual está competindo, ela está feliz em querer competir pela causa de doar, quer ser a maior doadora de todos os programas. E isso é muito legal, isso é independência, isso é liderança delas, né? Então, eu acho que a gente batalha muito para isso, nós mesmos. No mundo, a gente quer mostrar que a gente veio por um motivo, e mulher é tudo. E ela defende aquilo que ela Exatamente, quer fazer, né? ela tem que defender, porque nós mulheres aprendemos a defender, porque se a gente quer estar em algum lugar e conquistar, a gente tem que defender. Então, às vezes, tem que se impor o tempo todo, né? Matar o leão, tu me fala, outro dia eu botei matar o leão, eu falei, não, Luiz, não pode escrever matar o leão. Falei, não, então todo dia a gente tem que mostrar que a gente é competente, tem que provar. Então, não é só mostrar, é mostrar e provar a nossa competência e para o que a gente veio, né? Ô, Luislene, a sua história é muito bacana e a sua trajetória nesse meio realmente é inspirador, sabe? Eu já tinha, assim, acompanhado há muito tempo o seu trabalho, né? Uma grande admiração pelo que você faz. Fiquei muito feliz, né, quando você foi ocupar o cargo de diretora executiva da Emater, porque é muito bom a gente ver uma mulher realmente de fibra, né, à frente de uma instituição tão importante quanto a Emater, né? E eu gostaria agora que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, né, do DF, desse Brasil, né, que atuam aí, são aí presentes no agro. Primeiro, obrigada pela gentileza. Eu acho que admiradoras, nós temos que ser uma mulher admirar a outra, sempre.
sem julgamento, sem nada. É admirar mesmo pela luta, a gente nunca sabe a luta. O que eu diria para todas as mulheres é não desistam nunca. Não parem de olhar para frente. Atrás é só para entender, para aprendizado. Olha para frente, não vamos desistir. Bola para frente, que às vezes hoje o dia está ruim, mas amanhã está melhor. Não pode desistir de jeito nenhum. É um dia atrás do outro. Com muita luta, né, Lídia? Muita luta. Não é só eu, não. Eu também Não. te admiro. E assim, seu cargo também, ser jornalista, trabalhar com comunicação, também é um mundo. O mundo agro é apaixonante, mas desafiador. E ser mulher é um desafio atrás do outro. Por isso que a gente não pode desistir, não. A gente olha para frente e fala, bora lá. É isso mesmo. Bora para frente. É o tempo todo focando e vendo onde eu vou estar presente agora e não desistir, né? Sempre Não coisa pode. nova e mudando. A gente é meio camaleão, né? Mulher tem essa facilidade de mudar, de muda de cabelo, de penteado. Por isso que a gente está aí, conquistando cada dia o nosso espaço, nosso direito de voz. Isso mesmo. Loislene, muito obrigada por que estar agradeço, com a gente aqui Lídia. hoje. E vocês que Obrigada. estão nos assistindo, continuem no Tribuna Rural.